Principais temas da cidade, do estado, país e mundo fazem parte da pauta. Cidadania, prestação de serviços, oportunidades, eventos, shows, esporte, política e assuntos ligados à área médica, odontológica e aos pets. Entrevistas especiais e principalmente o que acontece em Guarulhos. Começa agora. Cidade em Debate com Cássia Franco. Olá, está no ar mais uma edição de Cidade em Debate, graças a Deus, mais uma rica oportunidade de estarmos juntos. Vamos falar sobre um imposto diferenciado. Mas o que é um imposto? Nós pagamos IPTU, IPVA, em cada produto que nós adquirimos tem um imposto ali embutido. Na verdade, consiste em um tributo obrigatório e esse valor é destinado ao governo, certo? Muito bem. Dessa forma, é muito bom que a gente saiba distinguir quais destes impostos nós possamos estar, vamos dizer que, otimizando. Porque imagine uma pessoa que sai desse plano que nós estamos aqui, ela entra em óbito, ela vai para um plano superior, né? Vai lá com os deuses e com os anjos, e aí, de repente, ela tem alguns, ou imóveis, alguns bens, alguma coisa. E, de repente, tem mais um imposto para pagar, mesmo depois que essa pessoa morreu. ITCMD, já ouviu falar? É o imposto causa-mortes, né? Ele tem lá imposto tributável, causa-morte. Ele é grande, mas, em síntese, é isso. Imposto causa-morte. A pessoa já faleceu, e se ela doou, imposto também, porque doou. Daqui a pouco você fica sem nada, sabe assim? Não dá nem para dividir, porque de repente tem muitos filhos e a hora que vai fazer a divisão, dependendo do tempo, tem os juros para pagar se não pagou na data do tal do ITCMD. Pois é. Imposto, de uma forma geral, ele serve para pagar as diversas despesas administrativas do Estado, como educação, segurança, transporte, saúde, entre outros. Tá tudo ok? Está tudo on, como que eu falei? Educação, top. Segurança, transporte, saúde. Porque o que é arrecadado era para estar, vamos dizer que de uma forma... doutor Edgar, eu uso qual o termo? Habitual ou necessário para a população? Ou de acordo com as necessidades de munícipes e cidadãos e cidadãs? Pois bem, a gente sabe que não, né? Haja visto aí muitas situações que nós estamos vendo de cortes até mesmo, né, em relação às despesas obrigatórias e que precisam ali ter vamos dizer que uma readequação para que possa ser cumpridas, né, porque a gente sabe que tem um orçamento participativo, não só nos municípios não, gente, falando de uma modo geral, tá? Município, estado, o governo federal, que é o Brasil como um todo. Pois é, muito é arrecadado. E aí nós temos que estar no portal da transparência ali para olhar. Então, de que forma nós podemos cumprir a lei? Porque é certo, digno que se cumpra a lei, né? Ali como é que se diz nos impostos? Arrecadação. Arrecadação, né? Da arrecadação dos impostos e você está ali quitando. Mas vamos fazer de uma forma em que, pelo menos, para aquelas pessoas que ficam, porque às vezes tem despesas que aquela pessoa que partiu deixou também para serem quitadas. Não pense que porque morreu, faleceu, as dívidas sumiram, não é bem assim, não. Tem coisa que não é bem assim, né, doutor Edgar? Verdade. E aí tem que quitar, e aí tem o ITCMD, e aí tem os juros que de repente se você não colocou dentro do prazo. Aí de repente você tem que entrar com processo, porque alguém se acha mais merecedor ou merecedora do que a outra pessoa que tem o mesmo grau de direitos. Aí toca gastar com advogado, advogada, mais as despesas processuais que você paga para o Tribunal de Justiça. Sim. Mas aí você tem que fazer valer a lei. Se tem direito, tem que entrar com processo. É certo isso? É digno, poxa, não é? Porque tem quem dilapida o patrimônio também. Exatamente. Usa do nome de outra pessoa para poder dilapidar o patrimônio. Cada história, gente. Por isso que o doutor Edgar Gerber,
Ele é advogado, especialista em holding familiar. Ele está aqui hoje e nós vamos falar sobre esse assunto. De repente você já ouviu falar, mas você fala, ah, isso daí é coisa de multimilionário. Multimilionária. É só de empresas internacionais ou empresas multinacionais. Não. Por isso que hoje a gente vai desmistificar, dentro do tempo que nós temos aqui, um pouco desse assunto, para que você fique a par e você saiba lidar. Aí você fala, ah, Cássia, mas, poxa, eu ainda tenho só um apartamento que eu ainda estou pagando e tal, mas quando você paga o apartamento, tem um seguro que, de repente, se acontece algo de você não estar aqui, o apartamento acaba tendo ali a sua finalização, né, diante dos pagamentos e tanta coisa. E aí você fala, poxa, eu não vou fazer porque, enfim, calma. Vamos prestar atenção no que o doutor Edgar Geber tem para dizer para nós e a gente conhece um pouco mais desse assunto, porque de repente você pensa, né? Ah, é só para valores e cifras muito acima de reais, né? Não é bem assim. E hoje nós vamos desmistificar esse assunto logo após o intervalo. Rede X Supermercados é mais barato, todo mundo sabe. Economia com qualidade certa. Nas redes sociais você encontra cada vez mais novidades. Gente, é de verdade, hein? Eu vou lá um dia assim e o outro também, porque sempre tem tudo fresquinho. Uma história linda que começou em 93. Lucas mostra, vai lá. Rede X Supermercados, desde 1993. Economia com qualidade certa. O melhor supermercado de Guarulhos, aonde são 12 lojas a seu dispor, com 262 checkouts. O melhor, porque você faz parte da nossa família. Na Rede X Supermercados são mais de 30 mil itens a seu dispor, mais de 25 mil metros quadrados de área de vendas. Tudo você encontra em uma das lojas da Rede X Supermercados. Tem o Restaurante X na loja 4 no Jardim Fontales. Tem também a adega e, claro, para complementar, tem uma forneria com delícias, em pizzas e esfirras, tudo quentinho, e você encontra a todo momento. Também você encontra mais de 2.600 colaboradores que sempre estão dispostos a lhe dar atenção e, claro, sempre junto com você. Também tem as opções da compra online e a entrega a domicílio. No Clicou Chegou, você otimiza o seu dia, adquire produtos através da internet que são entregues no raio de cobertura das 12 lojas, então você pega tudo separadinho. São lojas em Guarulhos, São Paulo, Mogi, Poá e Itaquá. X Supermercados é mais barato e todo mundo sabe. Muito bem. Nós sabemos aí, né, de pessoas famosas, não só brasileiros, brasileiras, mas pessoas também de outras nacionalidades que vêm a óbito, tem até herdeiros ou herdeiras que foram deserdados, né, deserdadas, e aí depois começa aquela problemática do processo, né, da ação processual, e que aí vai um pouquinho mais, porque tem que pagar as custas processuais. Não é, doutor Edgar Geber? Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Cássia. Tudo bem, tudo ótimo. Olha, eu fiquei feliz que deu certo na agenda para que você estivesse aqui, para que a gente pudesse falar sobre esse assunto. É um assunto complexo, um assunto que as pessoas pensam muitas vezes que é somente utilizado para grandes fortunas, né? Por pessoas muito endinheiradas, né? Que o pessoal fala, né, doutor Edgar? Então, nós vamos desmistificar um pouco esse assunto e tem esse profissional aqui na nossa cidade que é especialista nesse assunto e que hoje vai estar aqui falando um pouco e decifrando isso para a gente. Primeiro, qual é a definição de holding familiar? O que é isso, na verdade? Bem, Cássia e amigos, a holding, na verdade, é um sistema em que nós colocamos os bens em segurança. O que é essa segurança, doutor? Vamos pensar num cofre. Tá. Como você colocasse os seus bens, por exemplo, dentro de um cofre e você tem a chave. Você é o dono e você pode tirar e colocar quando você desejar. Então, esses bens ficam imunes a perigos, a problemas de quem tem muitos bens. Por exemplo, uma execução, uma ação contra aquela família, contra aquela pessoa. Então, ela tem uma proteção muito grande nesse sentido. Mas, de repente, doutor, se essa
proteção, devido a outras leis que já foram impulsionadas, né, e colocadas em ação, houver aquelas controvérsias, né? Porque a holding familiar, a gente sabe que muitas pessoas que têm muitos bens, elas se utilizam, de fato, de toda essa ação para que ela possa assegurar ali os seus bens, né? Sim. Então, aqui, de uma forma bem simples, né? Quais Sim. as principais vantagens dessa holding familiar? De repente, vamos supor, aquela pessoa que vem a óbito, ele é o detentor ou a detentora de Sim. muitos bens, Sim. e ele tem sócios ou sócias. De repente, essa pessoa vem a óbito, Sim. e aí esses sócios e sócias começam a agir de uma forma não tão correta. É para isso que seria uma das vantagens? Também, também. Porque a falta dessa pessoa lá na sociedade, de repente essa pessoa é o cérebro, é quem faz a empresa funcionar, ela falta. Então essa empresa vai ter um problema, Opa, né, muito grande, vai. a empresa, e a família que dependia dos honorários que ela recebia, daquele trabalho, também vai ter essa falta. Então é possível a gente fazer um trabalho para segurar tanto a empresa como a família. Então, a holding, ela traz essa previsibilidade. Isso, a previsibilidade. É isso que é vamos dizer que é uma ação bastante oportuna. Sim. Porque, de repente, as outras pessoas que ficam, elas não têm a mesma visão de estar direcionando um negócio da forma como aquela que veio a faltar Sim. estava fazendo. E começa a achar que tem ali o banco imobiliário, aquele brinquedo, né? Sim. Banco imobiliário. A vida não é assim, gente. Não O dinheiro assim. acaba. Acaba. Não é? Pode ter Sim. milhões, mas o dinheiro acaba. Sim, Se sim. não souber gerir e fazer isso, Sim. multiplicar, não é, Verdade, doutor? verdade. Então, a gente consegue prever as ações futuras, porque você reúne com a família e com os sócios e dizendo assim, olha, daqui a 20 anos a situação pode ser assim, então eu acho melhor fazermos dessa maneira. Então, você define com quem vai ficar os bens, quem vai ser o administrador na sua falta, a viúva vai ficar com parte dos bens desde já, vai administrar aquilo enquanto você estiver, ou quando você estiver ausente, você já define em vida. Então não é aquele solavanco que, e agora, meu Deus do céu, como é que vai ser? Você já estabeleceu as regras do jogo após a sua ausência. Porque tem os planos de governo que podem também incidir e que muda muito, né? Também. Na administração de uma empresa, de repente, se a pessoa está dentro e é o gestor, né, de uma empresa ou gestora de uma empresa, vem um plano de governo que pode, vamos dizer que deixar, como é que se fala, e com falta de equilíbrio, ou até mesmo uma pandemia, que nem aconteceu né, no ano de 2020, 2021, não faz quantas muito empresas tempo. quebraram, Muito bem. Outra pergunta, quais são os tipos de bens que podem ser incluídos, né, nessa holding familiar? Você pode colocar principalmente bens imóveis, ainda que estejam irregulares. Por exemplo, você tem um terreno e construiu, mas ainda não averbou. Você já pode colocar esse terreno lá dentro e regularizar ele dentro da empresa, dentro da holding, por exemplo. Você pode colocar um automóvel de alto valor, você pode colocar ações de uma empresa, você pode colocar investimentos. Até dinheiro de banco? Sim, também. Investimentos na pessoa jurídica, eles não rendem tanto quanto na pessoa física. Por isso que a gente vai adequando esses investimentos aos poucos, vai fazendo paulatinamente um ingresso deles na pessoa jurídica, para que ela não tenha um prejuízo tão grande assim. Muito bem, é verdade que a holding familiar, ela protege o patrimônio da família de dívidas pessoais também? Também. Mas como que isso funciona? Porque, por exemplo, é bastante complexo a gente pensar nessa questão, né? Porque, de repente, a pessoa vem a óbito, aí ficou outra pessoa na administração de alguma coisa lá. E aí ela começa a fazer o quê? Trazer dívidas, justamente para prejudicar a outra pessoa que faz parte da herança ali. E aí, conta como que isso funciona. É por isso que esse tipo de atitude tem que ser tomada enquanto ela está saudável. É igual a nossa saúde própria, por exemplo. Você contrata um plano de saúde quando você está bem. Isso. Depois que você está doente, o plano vai perguntar, você já teve câncer? Você vai fazer um exame de saúde para saber se você já tinha uma doença pré-existente, por exemplo. Então, no caso de uma holding, se a pessoa já tem, por exemplo, uma execução contra ela, se ela já tem uma dívida em execução, está em dívida ativa, ela vai ter dificuldade de ingressar com esse bem e fazer isso.
consistiria numa fraude à execução, por exemplo. Então, por isso que se faz quando você está Quando você está bem. Tipo assim, a saúde saudável dos seus bens. Sim. Antes que venha um terceiro ou uma terceira e faça ali, vamos dizer que uma dívida para subentender Sim. que a outra pessoa, ou seja, os bens dessa outra pessoa, possa estar ali junto para pagar. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, gente. Existe uma empresa, tá? Essa empresa ela é super saudável, ela é um império. Sim. E aí ali tem mais pessoas que estão juntos, ou que são herdeiros e herdeiras e tal. E essa pessoa que era o gestor ou a gestora, ela vem a óbito. Sim. A empresa tá ok, tudo top, milionária e tal. Mas aí as pessoas que ficam e que acabam estando ali na administração, elas começam a desviar e a trazer dívidas. Sim. Para justamente tentar fazer com que caia dentro dali, ou então, que é muito comum, é clássico, né, que a gente fala esse termo do direito. Tem uma certa quantidade de valores numa conta, Sim, que é da empresa. é. Aí o que acontece? Quem está ali na administração, ela tira esse valor como se fosse para pagar um tributo ou uma matéria-prima ou algo do gênero, não paga. Desvia isso. Desvia para outro lugar, incerto e não sabido. E aí quem fica com a dívida? A empresa que está no nome, por exemplo, de uma pessoa. Sim, fica então, comigo na mão. Então a hold, ela protege exatamente contra disso. as ações dessas outras que estão mal intencionadas. E até mesmo de resultados econômicos negativos, porque toda empresa está sujeita a problemas na economia. Principalmente se vem algo diferente, né, em tributação e tal, né? Eu vou dar um exemplo. Um exemplo, vamos lá. Uma empresa tem todas as empresas provavelmente têm caminhões que fazem suas entregas. Logística, né? Se esse caminhão, por exemplo, ele está transitando numa estrada e ele causa um acidente, ele está na contramão e causa um acidente, a empresa até tem seguro deste caminhão, está segurado. Mas, porque ele fez uma atitude errada na contramão, a seguradora vai negar a indenização. E se ele causou ali um prejuízo muito grande, com dano de vida, danos materiais, a seguradora não vai indenizar. Por quê? Porque aquela pessoa, motorista, que é um funcionário, estava agindo de forma infringiu errada. Uma regra infringiu uma regra E eu vi isso esses dias atrás, porque existe uma associação de proteção de veículos, até dizer para os amigos, muito cuidado com a associação de proteção de veículos, porque elas parecem muito como seguradoras de verdade e não são, porque no final elas não protegem de verdade. São empresas muito bonitas, que contratam pessoas e pagam muito menos no valor mensal, mas não protegem. E uma dessas empresas, eu tive a curiosidade de entrar aqui em Guarulhos, tem 258 processos contra ela, porque na hora que a pessoa precisa, a empresa não indeniza, não paga. Ou seja, na hora de pegar o valor de seguro, ela arrecada para ela. Arrecada para ela. Mas na hora que aconteceu um BO, deu ruim, ela fica postergando, né? Sim. 2, 3 anos. 2, 3 anos. Nossa. Aí aquele negócio, entra na justiça e você que corra atrás, mas até aí você tem que pagar as causas processuais, porque a justiça, ela cobra as custas. Claro. Aí tem o trabalho do advogado, que é digno, porque o advogado, a advogada está lá batalhando para colocar o que é seu direito na mesa, mas até aí aquela pessoa que te prejudicou, tá numa boa, vivendo, viajando, botando foto, participando de um monte de coisa legal e você lá sem dormir, porque você tá com o seu direito invadido. Sim. Eu tive uma amiga que o filho dela, ele comprou um veículo financiado e depois de 2 meses ele foi sequestrado. Meu Deus. Levaram o veículo dele. E ele tinha essa associação de proteção de veículo. E faz 2 anos que está brigando. Ou seja, não tem nem o dinheiro do veículo que foi roubado, que pagou, e nem o dinheiro de volta do que pagou do tal seguro de associação. Tipo assim, a garantia sou eu, né? Então, aí você vai atrás, ele diz que protege, ele garante, mas você vai atrás de quem? Não existe uma associação como, por exemplo, a seguradora tem a proteção. Tem várias. A SUSEP, por exemplo. Essas associações não tem ninguém que protege. É uma terra sem lei.
Gente, mais ou menos cada assim. uma, né, que aparece. Desculpa fugir do assunto, mas não é nem eu fugir fico do assunto, indignado, mas Cássia, pode sabe, falar. com certas coisas que A gente tem que revoltam falar, gente, porque sim. assim, ó, os nossos programas aqui, as nossas edições, são sempre de esclarecimento. Sim. Ou seja, é um debate do que acontece na cidade, e não que eu venha trazer um aqui para ficar falando do outro, aí vai Sim. falar da vida pessoal, não, Sim. vai perder tempo e foge do assunto. Não. Aqui é pra gente falar o que é debatido na cidade, Sim. que nem nesse caso. A Sim. pessoa vai lá, infelizmente acabou acreditando numa associação Sim. ali que não é, vamos dizer, correta, né, na hora Sim. que é necessária, e as pessoas acabam entrando nisso. Olha só quantos, Sim. você falou que tem quantos processos? 258 no estado de São Paulo. Olha isso, São Paulo. é muito, gente. Eles atuam no Brasil inteiro. Então, agora imagina, só no estado de São Paulo tudo isso. De repente você acredita e vai lá e fala, ah não, esse aqui está mais em conta, Tá mais em conta, é barato, do que vou fazer, uma claro. seguradora dessas empresas habituais que a gente conhece, que Sim. até eu tenho também Sim. seguros dessas empresas e tal. E aí você vai lá, não, é porque não vai acontecer, gente. Acontece. Quando Olha, você menos espera. Quando menos espera, infelizmente, Infelizmente. como a gente tem surpresas, né, na vida, é uma atrás da outra. Então tá aí, ó, mais uma dica para você. Uma dica importante. Procure, vai lá no Pesquise, Reclame Aqui. reclame como que é? aqui, Isso. pesquise primeiro a idoneidade dessa empresa. Exatamente, antes de você estar ali acreditando e depositando, né, ali o seu recurso, Sim. acreditando que uma hora que você vai precisar, você vai ter ali o socorro que você Verdade. está pagando, vamos Pagando, dizer assim. sim. E pagando não tem. caro. Que para ela aquilo é caro, porque é o que ela tem, que ela dispõe. E vou te é falar, aquele você valor. paga para não usar, igual Pra não usar, assistência sim, médica, seguro. Você fala assim, ah, não vai acontecer, mas vai que, E né? quando Então, precisa, você não pode. Não te tá vendo? ressarcem. Tá aí a dica, hein? Vai lá no Reclame Aqui, que lá tem tudo. Muito bem. Bom, vamos falar dessa parte mais complexa, Sim. que é uma parte que ninguém quer passar por isso, mas infelizmente a gente acaba passando, que é o inventário, né? Como se Sim. menos espera, tá você envolvido ou envolvida num processo de inventário. Sim. Então vamos lá, o que é o inventário? E o inventário é como se fosse uma caixa preta, né, doutor Edgar? É. Ô, Cássia, Ele até trouxe aqui, ó, didaticamente, olha aqui, pra gente falar. a caixa preta. Nem olha me aqui. fala. Gente, Só caixa por preta, Deus. oh, meu Deus do céu. É uma caixa preta, porque quando a pessoa Ela falece... vai escrever um aí- livro, best-seller. Aí que a pessoa vai perceber o que é que tem de BO aqui dentro, quantos problemas estão aqui dentro, que a gente não sabe. E geralmente as pessoas pensam assim, ah, sempre foi assim, não tem jeito de evitar o inventário. Tem jeito sim, é possível pelo menos minimizar essas dores. E aqui dentro tem muita coisa. Por exemplo, posso? Não, você fica à vontade, que agora eu vou ficar como espectadora aqui também. Por exemplo, vou pegar aqui uma... Olha, tem até os papelzinhos. Ai, amei isso aí que você fez didático. São os BOs, né? São os BOs. Olha lá, que vou tem mostrar. que- Não, vai, eu gostei, ó, estamos ao vivo. Brigas entre os herdeiros. Pauta 1. O que é, né, que você encontra na caixa preta de o inventário. Não é fácil, não. Será que tem briga entre os herdeiros? Ah, não, pior é Nem aquela todas as famílias, pessoa evidentemente. que se acha mais merecedora do que outro, sendo que existe uma lei para isso. Ou então pessoas, que nem a gente viu acontecer, né? Em algumas situações de pessoas famosas, Sim. que foram deserdadas por algum motivo, essas Sim. pessoas, ou até mesmo pessoas que aparecem, né? Sim. Como de último momento, e tem direito também, quando vai fazer lá, tem o direito, né? Sim, Quando sim. faz toda a parte processual. Como é complexo, hein, doutor? Por exemplo, é muito comum essas pessoas, evidente que falecem, elas estão numa idade avançada e às vezes estão com Alzheimer, com alguma doença degenerativa. Que triste. E uma das filhas geralmente fica cuidando da mãe ou do pai até os últimos dias. Então ela acha que ela tem um direito maior do que o irmão, do que a irmã, porque ela se desgastou e tem gente que fica 20 anos trabalhando em função da mãe. E fica, ela hein? larga o emprego, É verdade, larga ela a deixa vida. de casar às vezes Isso, para cuidar do pai e da mãe. isso. Mas diante da lei, infelizmente, ela não tem mais direito do que o outro que Mesmo ficou ela na boa doando a vida. própria vida em vida Infelizmente. para poder Infelizmente. estar ali, enquanto todo mundo foi vivendo uma boa, né? Então, Só aparece de vez em quando aparece. quando aparece, uma vez por mês, quando a família é grande, uma vez por mês. Eu sei porque a gente tem gente conhecida e a gente percebe que há essas situações, né? E ali aquela outra pessoa
que se doou completamente. Então, por isso que a hold, ela acaba sendo necessária, porque a pessoa em vida fala, não, Sim. eu posso, então, destinar tanto dessa parte para tal pessoa, porque está comigo até o meu último suspiro. Sim. Na verdade, numa situação comum, até você pode fazer isso em vida. Em vida, mas depois que vai... Sim, depois que vai... não dá mais. Então, se a família for de boa índole, os irmãos estiverem de acordo, é possível já dizer, não, ela merece uma porção maior, então faz um acordo. Porém, lá no cartório ou lá na justiça, essa parte maior da pizza que essa mulher gastou da sua vida, precisa pagar um imposto, o ITCMD, maior do que dos outros irmãos. Porque eles estão abrindo mão de uma fração, vamos supor, 10% de cada um deles, para que a irmã mais velha, que foi a cuidadora, tenha uma parte maior. Então, cada um vai pagar um pouco de ITCMD a mais, para que a irmã tenha o seu direito de ter uma porção maior. Tem isso também, doutor? Tem. Porque é uma doação indireta. Porque o ITCMD era diante do percentual de cada um. Nesse Sim. caso aí, por exemplo, essa pessoa que ficou com uma parte maior, ela pagaria a parte maior por causa que é o ITCMD dela. Agora, só por causa que foi doação, tem mais um ITCMD em cima. Sim, é porque todos têm direito à mesma fração. Por exemplo, se forem 4 irmãos, cada um tem direito a 25%. Tá. Ela mereceria mais, tipo 25%. Então, cada um vai ter que doar um pouquinho mais. Cada um doa 5%, por 5% exemplo. a mais. Então, esse 5% de cada um vai ter que pagar ITCMD dessa porção de cada um deles para ela, porque doou a sua parte. É a nossa lei. Não, eu vou dizer uma outra coisa, fugindo agora da questão... Não, pode fugir o quanto quiser. Divórcio. Essa eu não sabia. Divórcio. O casal tem 1 milhão de bens. Um bem de 600 mil e um de 400. Um deles fica com um e outro com outro. Então, o equilíbrio seria 500 mil. Então, um deles ficou com 600. Porque ele está com 600 mil, está com 100 mil a mais, ele tem que pagar ITCMD sobre 100 mil. Porque ele está doando, teoricamente, esse aqui está doando teoricamente 100 mil para esse aqui. Você sabe por que isso? É porque ele trabalhou na Receita Federal. Sim. Eu conheço a história do Dr. Edgar e ele estava me contando, né, nos bastidores, até por isso que eu convidei ele para vir aqui, porque essa parte de imposto ele conhece muito bem. O senhor era auditor, né? Auditor, 27 anos. 27 anos, auditor da Receita Federal. Ah, não, Lucas! Ô, Lucas, a gente só tem 1 minuto! Nossa, então assim, ó, ele sendo auditor, né? Ele esteve como auditor por 27 anos da Receita Federal. É por isso que ele tem conhecimento de causa para falar. Calma que você vai voltar. Deixa eu mostrar os papelzinhos. Quantos papelzinhos tem? Ó, nós estamos só no primeiro papelzinho. Não, calma que tem mais aqui. Ó, ele vai voltar. Ó. Nem vou falar os assuntos, olha aqui, ó. Tudo que acontece, eita, na caixa, tá caindo. A caixa preta. Na caixa preta. Ó. O senhor vai arrumar um tempo na sua agenda. Peraí, caiu aqui. Um tempo, olha quanta coisa, ó. Todos os bens ficam indisponíveis? Todos. Calma, que ele vai explicar na próxima, que você vai estar com a gente aqui. Então, doutor Edgar, na próxima é a continuação da caixa preta do inventário. Por exemplo, doutor, muitas pessoas podem ter ficado curiosas até mesmo na relação do que eu falei, porque o doutor vai voltar, ele vai ver na agenda dele para a gente continuar esse assunto aqui. Sim. A gente só falou de um, ainda tem mais aqui. Sim, tem outro. Olha, quanto que é ITCMD. ITCMD, agregado não concorda. Olha, tem uma outra coisa aqui. Então, a gente vai falar na próxima. Por exemplo, existe um valor mínimo para que as pessoas possam estar acessando essa holding familiar? Tem que ser um CNPJ, uma outra empresa que cria? Sim. Só para a gente finalizar. Sim. Um valor razoável seria de 1,5 milhão mais ou menos, que compensa criar uma empresa, né? Agora, se a pessoa não tem esse valor, você pode fazer outras coisas. Por exemplo, contratar um seguro de vida, pode fazer um VGBL. Você vai falar sobre esse VGBL na próxima. Sim. Então, quer dizer, não precisa ter... É possível minimizar os efeitos do inventário. Minimizar. Mesmo com valores menores de 1 milhão, por exemplo. Sim. Então, ó, o doutor Edgar Gerber, ele vai voltar, a gente vai falar sobre esses valores menores também e continuar com a caixa preta do inventário, porque, na verdade, a caixa preta do inventário envolve qualquer valor financeiro. Sim. Não é? Sim. Que é isso. E aí, então, nós vamos vir, na continuação, sobre quais os métodos que são possíveis para minimizar
tudo isso, ok? Então a gente já marca na próxima semana, vocês já vão Perfeito. ver na agenda agora, Ok, tá? tá Quero bom. falar para vocês de Câmara Municipal, sempre transparente e mostrando para você uma nova forma para que você possa acessar e saber o que acontece no Legislativo da nossa cidade. Lucas, mostra, vai lá. A Câmara Municipal evolui junto com Guarulhos. Tudo que melhora a cidade passa pelo trabalho dos vereadores. Por isso, a Câmara está cada vez mais transparente nas suas decisões, cada vez mais econômica, evitando qualquer desperdício, cada vez mais produtiva, aprovando inúmeros projetos e, acima de tudo, cada vez mais participativa. Afinal, essa é a melhor maneira de evoluir, junto com você. Câmara Municipal de Guarulhos. A sua prestação de serviços, entre em contato conosco. Nova Play Comunicação, Produção e Assessoria de Marketing. Envie um e-mail pra gente, novaplaycomunicacão@gmail.com. Dr. Edgar Geber, Sim. advogado especialista em holding familiar, qual a mensagem deixa pra nós e já garantido que você vai voltar pra gente terminar de falar da Caixa Preta. Sim. Deixar a todos esse alerta, né? Antecipe os fatos, não espere chegar aquele momento doloroso, que já é Infelizmente difícil chega. por si próprio, mas situações que você nunca pensou que pode isso. acontecer depois. Então, antecipe as coisas. E qualquer coisa, nos procure. Meu nome é Edgar Geber, estou lá no YouTube também para tirar as outras dúvidas e você pode contar conosco. Maravilha, sensacional. Valeu, Lucas Braga. Na próxima edição tem muito mais. A você, gratidão. Deus abençoe grandiosamente sua vida. Muita saúde para você e toda a sua família. Já sabe, todos os dias estamos aqui assim, ó, juntinho com você. Sempre falando sobre assuntos que tocam a nossa vida. Sempre. Repetidamente ou às vezes inesperadamente, como nesse caso aqui de você ter que ingressar com o inventário, muitas vezes sem saber, sem ter conhecimento do que pode acontecer e do que você precisa fazer. Quais são os deveres, né? Sim. E também o que você pode angariar com isso, Sim, né? sim. Então é complicado. Quando você não tem conhecimento, acaba acontecendo situações bastante complexas. Aí o pior que mexe muito, ó, no bolso da gente, né? A parte mais doutor? dolorida. Nossa, quanto mais doloroso. Tá aí, então. Até a próxima, gente. Super beijo. Favos de mel, já sabem. Até às 11 tem o café da manhã, aquela mesa linda. Depois os pratos quentes na hora do almoço e jantar. O Dr. Timóteo Penteado, 3.640. Tchau. Super beijo pra você. Você acabou de assistir Cidade em Debate com Cássia Franco. Nos encontramos na próxima edição. Até lá!